Para a gente fechar a live de hoje, temos a nossa dinâmica do 11 em Campo, que vai ser o nosso debate, que é um debate, assim, curioso, porque muito se fala, né, o melhor brasileiro pós-Pelé. Quem é o melhor brasileiro depois do Pelé? Teve Zico, teve Rivelino, teve Romário, Ronaldo, enfim. Mas a gente quer avançar um pouco nessa história, sair dessa discussão só de quem é o melhor depois de Pelé, quem foi, tem o Neymar. E a gente pegou o gancho do Neymar para a gente saber qual é o futuro da seleção brasileira, quem é o futuro Neymar do Brasil. Ou seja, quem vai ser o melhor jogador pós-Neymar, que já aí tá com, se eu não me engano, 29 anos no RG. Então, assim, tem mais uma Copa, uma pelo menos Copa do Mundo em alto nível, a outra Copa do Mundo já não sei como é que vai estar o Neymar, e precisamos de substitutos. E aí, a gente vai fazer a discussão do 11 em Campo, aqui é a nossa dinâmica, com 10 jogadores aqui que a gente selecionou. Assim, a gente pode ter colocado um ou outro ali por clubismo? Talvez, óbvio, pode. Mas tem muitos jogadores aí que sim, podem figurar bastante nos próximos anos para serem os melhores, quem sabe ser melhor até que o Neymar, o que eu acho difícil. Acho difícil acontecer isso também, mas são ótimos jogadores, uns já são realidade e outros ainda estão explodindo. Então aí tem os conceitos aí nos cantinhos, né? Os jogadores estão aí embaixo para vocês. Aí tem o carinha de flop, quem será que vai flopar desses 10? O bom jogador, o futuro craque e o novo Neymar, né? Eu acho que uma regra bacana, a gente já tinha comentado antes, é que tem que ter pelo menos um jogador em cada categoria, né? Tem que ter um carinha de flop, tem que ter um bom jogador, um futuro craque e tem que ter pelo menos um novo Neymar, né? Pode ser 6 novos Neymar e um cada um? Pode. Pode ser 6 flop e um cada um de cima? Também pode. Jogadores, começando com Vinícius Júnior. Rapaz. Vinícius Júnior, pra mim, Ô, Vitão, ele é um... Vitão, coloca ele de último, vamos colocar. De último? Vamos deixar. Tá bom, deixa ele. Pessoal. Vamos pro Paquetá, então. Deixa o malvado pro fim. Como é que é o... É que eu não sou mais jovem, né? Os jovens vão fazer aqui assim. Tá ouvindo, malvado? Lucas Paquetá. Lucas Paquetá, pra mim, é um bom jogador. Bom jogador? Bom jogador. Não acho que vai passar do que ele apresentou na seleção brasileira nessa Copa América. Que ele foi bem. Tá mostrando bom futebol no Lyon, mas não acho que ele evolui muito mais do que isso. Richarlison é uma realidade. O Richarlison é uma realidade. De todos pra aí, mim, é o mais realidade, né? É o mais realidade, acho que dessa lista. Pra mim, o Richarlison, ele é o novo Neymar. E aí, compra, Renatão? Acho que vamos comprar, então. O Paquetá eu concordo. Você concorda também, Renato? Eu tava muito em dúvida entre futuro craque e bom jogador, porque eu gostei muito dele na Copa América, mas já que a maioria foi, vamos no bom jogador. Beleza. Eu fico no bom jogador também. Agora o Vitão colocou lá pra novo Neymar. E aí, concorda? Eu concordo. Concorda, novo Neymar comprou. Eu acredito que desses é o mais certo. Mas eu acho que falta coisinha pro Richarlison muito. Sim. Lógico, ninguém é o novo Neymar, como a gente já falou, mas eu acho que o Richarlison é... Enfim, vai faltar bastante, mas tudo bem. Eu ia colocar com futuro craque, mas beleza. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Éder Militão. Militão. O pessoal que vai ver os cortes nossos aqui, quando a gente vai fazer, provavelmente vai ter corte. Na thumb vai ter quem vai ser o novo Neymar. E na nossa opinião não vai ter o novo Neymar. Então você caiu no bait, mas continua. Olha só. Eu nem faço isso, não faço clickbait. Não façam isso. Éder Militão, eu confesso que eu sempre tive muita dúvida no futebol dele. Na última temporada, pelo Real Madrid, ele conseguiu fazer bons jogos. Na Copa América, ele começou como titular, virou reserva. Mas foi bem, gostei. Mas eu não sei. Agora, nessa temporada do Real Madrid, ele ganha uma responsabilidade que ele nunca teve. Porque foi embora Sérgio Ramos e Varane, só os dois titulares do Real Madrid. E a zaga titular hoje vai ser o Militão. Aí eu queria o Alaba, mas o Nacho parece que vai ficar lá um pouco, enquanto o Alaba vai ficar na esquerda, né? O Éder Militão, ou seja, ele vai ser o principal zagueiro do Real Madrid nessa temporada, se você for ver a posição de origem. Sim. É uma missão, assim,
difícil pro Militão. Eu poderia dar um futuro craque para ele, por ele também ser novo, tá disputando, mas eu acho que é só um bom jogador. Eu ainda espero ver mais do Militão. Eu vou jogar pro Renato, porque eu coloco futuro craque, porque eu concordo totalmente com o que falou o Victor. Só que eu acredito que, principalmente essa última temporada dele, crescimento absurdo. Então eu vou colocar ele como futuro craque, e aí o Renato mata aí. Qual dos dois? Eu vou no futuro craque, principalmente por causa do time que ele joga. Eu acho que é muito mais fácil você jogar no Real Madrid e evoluir muito mais no Real Madrid, principalmente sendo o titular, e até algumas vezes pode ser o principal da zaga do Real. Então ele vai ganhar muita bagagem, eu acho que tem tudo para dar certo. Então aí, ó, já temos um novo Neymar, já temos um futuro craque, já temos um bom jogador, mas ainda não temos uma carinha de flop, teremos que ter. Então, vão preparando os votos aí, hein? Rapaz. Próximo, Danilo, volante do Palmeiras. Danilo aí, que também hoje é titular do Palmeiras, teve um crescimento absurdo também nesses últimos jogos. Ele e o Rafael Veiga foram os melhores assim contra o São Paulo nessas quartas de final de Libertadores. Danilo ainda tem muito para crescer. Foi assim, tirando o Renan, que hoje é titular do Palmeiras também, tá? Ele é zagueiro, mas tá de lateral esquerdo. O Danilo foi o último jogador a ser revelado pelo Palmeiras. Porque no Paulistão do ano passado, contra o Corinthians, o Danilo não existia. O Danilo não estava nem no time do Palmeiras. Apareceu com mais ou menos a transição Luxemburgo, Abel Ferreira, se firmou, hoje é titular e até... Quem é titular hoje da base é ele, o Renan na zaga, o menino virou reserva, o Wesley ele alterna, então o Danilo virou simplesmente o principal que subiu da base. O Danilo, eu coloco ele como futuro craque. Vai falar? Pode falar. Não, então, fala eu quero ver o que vocês vão falar aí, mas não, eu coloco ele como futuro craque. Eu entendo isso que quiser falar, só que meu ponto é, eu tô olhando pra frente e eu não quero colocar nenhum desses no carinha de flop. Ih, mas tem que colocar. Então, foi isso que eu tô falando. De todos esses, eu acredito que o Danilo, apesar de... Eu compro o que você disse, mas eu acredito que é o que menos coloco lá em cima. Talvez o Matheus Cunha. Enfim. Eu vou colocar a carinha de flop, aí o Renato decide. E aí, Renato? O Danilo eu acho um cara muito diferente. Antes tinha até aquelas coisas, quem que é o melhor a melhor cria da academia do Palmeiras, né? Que dessa última temporada sempre tem essa briga. O Verón podia ser se não tivesse tanta lesão assim. Mas olha, realmente muito difícil. O Danilo no jogo, principalmente contra o São Paulo, se você procurar Danilo lá, Skills and Highlights, né? O pessoal gosta. O Danilo teve um drible que ele fez no Miranda, que parecia que o Miranda que era um garoto e o Danilo que era o experiente. O Danilo eu acho que é um cara de uma inteligência muito absurda, a inteligência do Danilo dentro de campo. Eu vou de bom jogador para equilibrar e fica no meio. Então fica no bom jogador. Então, acho que eu posso mudar então, falar que pra mim ele é um bom jogador sim também, mas era só por questão da logística, agora a gente vai se virar aí. Pedro, o injustiçado no Flamengo, Pedro, que também, né, óbvio, tem a concorrência do Gabigol lá no ataque, mas o Pedro já se mostrou um ótimo jogador e com certeza ele faria muito mais se estivesse na seleção olímpica. Infelizmente foi proibido pelo Flamengo de jogar. O Pedro, ele já é uma realidade também, não é uma criança mais, não é um jogador, uma revelação, mas assim, é meio estranho, porque eu não vejo o Pedro como futuro craque, eu vejo ele como um bom jogador. Eu acho que o Pedro tira até um pouquinho de vantagem, porque no duelo aéreo o Pedro é melhor que o Gabigol, então eu acho que eu vou com o Pedro de futuro craque. Essa é bem difícil porque eu fico na dúvida realmente entre os dois que vocês colocaram. Eu vou colocar o Pedro como bom jogador, porque apesar de concordar que ele é um jogador que tem até mais características de craque, até o próprio Gabigol, alguns fundamentos, eu acho que ele, por ser sombra, e ele é sombra hoje no Flamengo, não sei se ele vai ser fácil essa saída, sabe? Ele tem que sair do Flamengo e sair para virar o craque. Então eu coloco ele como bom jogador hoje. Então tá aí, Pedro
entra no bom jogador. Tá enchendo a barrinha do bom jogador, não tem nenhum carinha de flop. Rodrigo, ou Rodrigo, né? Ele não gosta de ser chamado de Rodrigo, mas eu gosto. Rodrigo ali no Real Madrid, até hoje é uma sombra ainda do Vinícius Júnior, porque o Rodrigo, para mim, não joga mais que o Vinícius Júnior. E ao futuro, o Rodrigo, ele é um... Como fala, ele pode ser uma promessa. Ele ainda tá, acho que, amadurecendo ainda. Eu tenho muitas dúvidas aí de colocar o Rodrigo. Não sei se ele seria o nosso primeiro carinha de flop. Não sei. Mas o Rodrigo, eu não consigo dar um bom jogador para ele hoje. Não, eu acho o jogador ele regular hoje. Acho que ele tem muito a crescer. Sim. Então eu vou dar o meu primeiro carinha de flop. Porque para mim ele é regular. Mas ele pode sim evoluir muito. Não sei se supera Vinícius Júnior, mas ele sim pode evoluir muito. Mas no Real Madrid não. Pô, eu vou nessa pra jogar pro Renato. Pra facilitar pra mim, porque pô, eu vejo o Rodrigo com muita característica de ser craque mesmo. Eu acho que ele é mais novo, né, que o Vinícius, então acho que eu vou colocar ele como futuro craque nessa. Acredito que ele tem possibilidade sim de ser um craque, não um novo Neymar, mas um futuro craque. Vamos lá, o Rodrigo, antes tem até aquela ideia de que o Rodrigo, ele talvez não tá chegando no seu auge porque não tem oportunidade. Mas eu acho que você se sombra do Vinícius, que é outro moleque muito novo. Não consegui muitas jogar, ter uma continuidade. Mas eu lembro muito bem de um jogo que ele entrou, acho que foi contra o Galatasaray, que ele fez um hat-trick. O Rodrigo, quando entra, ele joga muito bem. Mas eu acho o Rodrigo ainda um pouco estranho. Eu acho um pouco estranho, não sei se é problema interno lá no Real Madrid, dele não jogar tanto. Ele joga muito pouco por uma temporada. Tanto já chegou a ser cogitado ser emprestado para diversos times, coisa assim. Eu acho que pintou o primeiro carinha de flop. Caramba! Aí... Pegamos pesado, hein? Vamos nos cornetar. Mas pegamos pesado, hein, Rodrigo? Precisava sair. Se tivesse uma categoria pra mim de regular, eu colocaria no regular. Mas como não tem, eu vou na de flop. Anthony, que vive ótima fase no Ajax. Na seleção brasileira das Olimpíadas foi muito bem. Foi especulado no Bayern de Munique essa janela de transferências, mas não rolou. Vai continuar lá no Ajax. O Anthony, pra mim, tem pintas aí de futuro craque, viu? Acredito que o Anthony não esperava isso dele no São Paulo. Mas o Anthony chegou no Ajax, superou o David Neres, assim, fácil, e ruma pra coisas melhores aí no futuro. Futuro craque, então, eu vou colocar ele como bom jogador. Ainda tem umas ressalvas bem grandes até dele, dessa Olimpíadas, porque ele não foi mal, mas eu acho que os números foram bem baixos, né, pelo que, inclusive o Malco, que era um jogador que poderia até estar aí, mas acredito que ele, pra mim, bom jogador, tá de bom tamanho pra ele já. O Anthony, eu acho um jogador, a gente tá falando de melhor jogador pós-Neymar, desses 10, eu acho que o Anthony é o que mais se aproxima das características do Neymar, de tentar ir mais pra cima, um jogador que o drible é a principal característica dele, ele peca um pouco no passe e nas finalizações, mas eu acho que de drible, finta, até velocidade, o Anthony sai muito na frente. Eu vou de bom jogador. Bom jogador, então, pro Anthony. Sobraram 3 aí, agora o Gerson. Gerson que fez a trocação ontem no jogo do Marcelo e Nice, briga generalizada. O Gerson não arregou, não. O Gerson foi pra cima lá, tacou garrafa, ele foi lá pra cima do jogador do Nice também. Foi só na esquiva aqui o Gerson ontem. Novo Tyson, né? Novo Tyson. Gerson é um excelente jogador, injustiçado até hoje na seleção brasileira. Muito o preço que ele paga pela recusa que ele fez à seleção brasileira, que disputava o pré-olímpico há 3 anos, se eu não me engano, 2 ou 3 anos, agora não me recordo. Paga esse preço ainda, mas um dia eu acho que ele vai fazer as pazes e dá para voltar. Começou titular do Marcelo, mesmo que o Marcelo não almeje grandes coisas essa temporada.
Mas o Gerson já é uma realidade. Não sei, eu fico em dúvida se eu daria um bom jogador para ele ou se eu daria um futuro craque, porque ele já é uma realidade, né? E acredito que ele é bom, ele é muito bom. Craque, não sei, mas ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu daria um bom jogador para ele. Eu vou jogar lá pra cima, Renato, pra você decidir também aí, porque eu acho que ele dá pra colocar como futuro craque pelas características que ele tem. Acho que ele é muito técnico, né? Ele é inclusive me surpreendeu muito o Renato Gaúcho conseguir fazer esse Flamengo girar ali com o Diego, fazer essa mudança que houve no Flamengo, porque ele pra mim era a alma daquele meio campo ali, jogava muita bola. Então pra mim ele é futuro craque. E aí, Renatão? O Gerson... desde que ele veio pro Flamengo, ele se tornou um cara totalmente diferenciado. Até hoje, muito estranho, porque ele não foi chamado pelo Tite na seleção. Eu acho que o Gerson era um jogador, mesmo jogando de volante, né, uma posição que não é a que geralmente define jogos, mas eu acho que quando o Gerson jogava bem, o Flamengo jogava bem. Quando não jogava tão bem, o Flamengo não funcionava assim. Eu acho que o Gerson tem tudo para dar certo na Europa. Para mim é futuro craque. Futuro craque, então, pro Gerson. Temos junto aí com o Éder Militão. 2 aí faltando. Matheus Cunha, atacante da seleção brasileira olímpica, campeão. Joga hoje no Hertha Berlim, mas tem uma proposta aí irrecusável do Atlético de Madrid. Pode pintar no atual campeão espanhol. Mas o que me chateou do Matheus Cunha, apesar dele ser muito promissor, de ser um grande jogador, ter uma personalidade muito boa também, é gostoso você ver o Matheus Cunha nas entrevistas, que ele é muito natural, ele é muito ele mesmo, ele é uma personalidade muito boa. Mas me chateia a quantidade absurda de gols que o Matheus Cunha perde. Sim. Matheus Cunha, como perde gol o Matheus Cunha, é incrível, é incrível. Isso para um atacante é um erro imperdoável. Apesar dele ter feito importantes gols também nas Olimpíadas. Mas assim, eu fico também na mesma dúvida do Rodrigo quanto o Matheus Cunha. Apesar do Matheus Cunha já ser hoje uma realidade bem melhor do que o Rodrigo para mim. Para mim, o Matheus Cunha ele já é uma presença maior do que o Rodrigo. O Rodrigo... É o que eu falei, o Rodrigo ele não é flop, ele é regular, mas ele tinha que entrar no flop. Mas o Rodrigo, pra mim, eu vejo ele, só voltando, como um jogador de conjunto na carreira dele. Ele não vai ser um craque individual. Eu acho que ele vai ser um bom jogador de conjunto. Pra mim, dessa lista aí que a gente colocou, os 8 aí que a gente colocou, né? O Richarlison, pra mim, é o diferente. Todos os outros aí jogam por conjunto. Isso eu não falei do Vinícius Júnior ainda, eu falei de quem saiu. Tirando o Richarlison, todos conjuntos. Sim. Matheus Cunha, pra mim, ele precisa melhorar a finalização. Eu vou dar um bom jogador pra ele, mas ele precisa melhorar muito a finalização. Eu vou causar, Vitão. Manda. Eu vou colocar ele, e aí o Renato vai tirar o não de carinha de flop. Ai, ai, ai. Por quê? Vamos lá, antes que o pessoal já chia aí. É que o Matheus Cunha ele é um jogador tem característica de ser centroavante que o Brasil não tem hoje, né? Só que você falou ponto perfeito, ele perde muito gol e ele oscila muito. Então assim, um jogador que oscila no nível que a gente tá falando aqui de futebol, porque eu acredito que essa geração que está por vir, mesmo sem o Neymar, ou talvez o Neymar no final de carreira, vai ser melhor do que a que a gente tá vivendo agora. Eu acho que vai ser muito concorrido para ele. Talvez a saída dele pro Atlético ele possa fazer, mas eu vejo ele até se escondendo na Europa, assim, a minha visão é que ele vai flopar mesmo com a característica que ele tem. A gente já viu muitos outros Matheus Cunhas, a gente já viu vários Matheus Cunhas que acabaram sumindo um pouco, né? Tem o ex-jogador do Vasco, que me foge o nome, que foi pra Alemanha também. Paulinho, que pra mim tem uma característica muito boa de jogador, mas aos poucos vai sumindo, entendeu? Então é isso que eu vejo do Matheus Cunha. Causei um pouco agora. Causou. Renato vai ter que decidir. Wilson, antes de dar o voto, você poderia ir um pouco mais para baixo, que tem uns outros jogadores aí. Gente, a gente teve que separar os 10 melhores desses jogadores, que já são bons. Então, a gente está considerando que a gente já fez o Rodrigo como o pior dos melhores. Então, a gente está falando que é o pior dos melhores. Então, já para dar uma justificada e uma passada de pano pra gente. Boa. Matheus Cunha.
O Matheus Cunha, eu vou bastante. Eu gosto do Matheus Cunha, é a característica que eu acho que falta no Brasil hoje, tanto que ele foi convocado para a seleção e é totalmente justo, ainda mais que os centroavantes do Brasil hoje não estão compensando. Gabriel Jesus, Roberto Firmino que para mim nunca compensou. O Matheus Cunha justamente sendo convocado foi extremamente importante nas Olimpíadas, mas esse fator de ser um centroavante, a função principal dele é fazer gol, e ele perde muita oportunidade, é injusto o Rodrigo ficar sozinho na carinha de flop. Aí, temos um segundo carinha de flop, então. Matheus Cunha se junta aí ao Rodrigo, ao Rodrigo. E sobrou apenas o menino Vinícius Júnior, o Vini malvado. Vinícius Júnior é uma carinha de flop, é um bom jogador, um futuro craque, um novo Neymar. Considerações, as minhas vão ser rápidas. Já é melhor que o Rodrigo. Isso aí não é flop. Mais longe de ser flop o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, ele já é uma realidade. Assim, uma realidade no Real Madrid. Jogou muito bem contra o Levante esse final de semana. Apesar de que, se a gente for levar em conta que o Real Madrid empata com o Levante, né? Mas, enfim. Vinícius Júnior, características muito boas. Mas é o que eu queria deixar tanto pro Wilson quanto pro Renato opinarem também. O Wilson falou para deixar pro último. Eu não enxergo o Vinícius Júnior como o novo Neymar. Não enxergo. Não consigo ver nele também o cara que a gente vai olhar daqui a Copa do Mundo ano que vem, né? Então daqui 5, 9 anos, como um cara que a gente vai ter ele de referência. Eu não consigo ver isso no Vinícius Júnior. Mas ele é um ótimo cara que vai agregar bastante e pode ter seu destaque individual. Depende aí do time que ele vai estar, de como que ele vai estar, mas ele tem potencial para isso. Eu jogo futuro craque para Vinícius Júnior. Bom, o ponto, acho que nessa, na minha visão do Vinícius Júnior, é o porquê. Por que o Vinícius Júnior não tem espaço na seleção? É erro do Tite ou vista em seus treinos que é um jogador que, pelo que eu enxergo, falta um pouco de fundamento? Parece que o Vinícius Júnior às vezes falta fundamentos de chute ao gol, às vezes um passe, sim, ele dribla bem, ele tem velocidade, ele sabe arrancar, é o jogador vertical que o Tite tanto fala, só que parece que falta fundamento. Só que assim, para você ser o novo Neymar, e aí meu argumento é para convencer o Renato a comprar o meu voto, mas para você ser o novo Neymar, você tem que ser um craque de bola, você tem que ser o jogador que tem uma mídia gigantesca, e de todos aí, para mim, o jogador com mais mídia e que assim, que vai ser cobrado daqui 5 anos como o novo Neymar, além de em campo, também extra-campo, é o Vinícius Júnior. Porque ele já é cobrado desde quando ele saiu da base. Eu lembro o jogo dele contra o Palmeiras, né? Aquele clássico jogo lá que todo mundo bateu de um lado pro outro, que ele ali corria, o Felipe Melo levantava ele, etc. Ele vai ser um jogador perseguido pela mídia, e eu acredito que assim, ele vai ser o novo Neymar, muito em questão de ser um jogador que hoje eu vejo que daqui 5 anos, quando o Neymar baixar um pouco a grandeza que ele vão cobrar muito dele. E isso vai depender também do Tite escalar, mas pra mim ele é o futuro ou o novo Neymar. Então tá aí pro Renato decidir, então. Novo Neymar ou futuro craque, Renato? Ou você tem uma opinião diferente? Manda aí. Vamos lá. Vinícius Júnior é um bom jogador. Eu gosto muito dele. Não que eu falei que ele é bom jogador, calma aí. Só falei que ele é bom. Então, eu gosto muito do Vinícius, junto com o Antony, que eu tinha falado. Eu acho que o Antony tem um pouquinho as características mais próximas do próprio Neymar, dele ir um pouco mais para cima, mais insinuante. Mas deixando um pouquinho triste nosso amigo comentarista e fotógrafo Anderson Cavalcante, que se derrete por Vinícius Júnior. Eu não considero um novo Neymar, mas eu acho ele muito, mas muito bom. Por isso, futuro craque. Então, futuro craque para Vinícius Júnior, e assim a gente fecha a nossa dinâmica aqui dos melhores jogadores pós-Neymar com o novo Neymar, Richarlison, uma decisão, né, o único que foi escolhido como o novo Neymar, e é uma realidade. O futuro craque fica com Éder Militão, Gerson e Vinícius Júnior, concordo plenamente também, grandes jogadores. Bom jogador para Lucas Paquetá, Danilo, Pedro e Antony.
E o flop acabou ficando com o Rodrigo e com o Matheus Cunha. Aí tinha que ter, era a regra nossa, colocar pelo menos um em cada posição. Entrou o Rodrigo e o Matheus Cunha. Mas é o que o Renato falou, né? Vamos passar o pano pra gente? Vamos. Então a gente coloca os jogadores, os melhores, né? A gente escolheu já os melhores dos melhores, entre esses que estão aí embaixo. Como o Bruno Guimarães, que eu puxando assim destaque, né? Bruno Guimarães, o Douglas Luiz, que foi convocado tanto para a Copa América quanto para as Olimpíadas, o próprio Gabriel Menino pela sua polivalência, o Renier também, ele poderia se enquadrar aí entre os jogadores novos aí do Flamengo também que foram revelados, Paulinho que foi citado pelo Wilson, Pedrinho tá lá escondido agora na Ucrânia, mas ele tá começando a aparecer com um certo destaque, seria interessante. Acho que esses nomes aí seriam legais. O Caio Jorge foi para Juventus agora, né? O que a gente pode esperar dele? Mas eu acho que esses 10 de cima aí estão de ótimo tamanho pra gente.